Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Obrigada, gente. Aleluia! Deus é sempre bom, amém? Que honra e que alegria estar aqui com vocês. Mas essa noite, agora com a responsabilidade de trazer a palavra que está no coração de Deus para o coração de vocês. E, de fato, é sempre bom estar reunido com os irmãos. Amém? Eu amo estar na igreja. Quem me conhece mais de perto sabe que aqui é a minha primeira casa, praticamente. E é sempre bom estar com vocês. Amém? O Senhor colocou uma palavra para eu compartilhar com vocês. E eu percebo que Deus já está compartilhando, trazendo algumas coisas sobre a palavra que Ele colocou no meu coração para trazer para vocês essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender. Amém? A palavra dEle é digna de toda confiança. A palavra dEle é infalível. Ela não volta para Ele sem cumprir aquilo que ela foi designada a fazer. Amém? Então tenho certeza que nessa noite eu e você seremos encontrados pela palavra de uma forma sobrenatural. E realmente a palavra que eu tenho no meu coração, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria o caminho sobrenatural. Amém? Antes de você abrir a sua Bíblia, todo mundo me escutando bem? Tudo certo? Antes de você abrir a sua Bíblia, é interessante nós pensarmos sobre o sobrenatural. Porque a gente muito escuta falar sobre o sobrenatural aqui na igreja e principalmente nos cultos de oração. Nós ouvimos aqui, aprendemos aqui que Deus se move de maneira sobrenatural. E sabe, irmãos, se eu perguntasse para cada um de vocês o que é o sobrenatural de Deus para você, o que você pensa sobre isso, cada um aqui me traria uma resposta, uma perspectiva diferente, porque em diferentes áreas da nossa vida, o Senhor vem tratando algumas coisas, alguns em uma área mais especificamente, outros em outra área especificamente. Então, o Senhor vem tratando com algumas pessoas em cada área. E sabe que nós não podemos limitar o sobrenatural de Deus àquilo que a gente tem como experiência própria na nossa vida. Porque o que Deus faz é incomparavelmente maior do que aquilo que a gente está vivendo. Sabe que mesmo que a gente desfrute de coisas e de respostas sobrenaturais com o Senhor, aquilo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão, às vezes é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo aparentemente. Porque nós não podemos usar esse tipo de medida também. Não é porque parece grande que é grande. Às vezes não, irmãos. Às vezes é só a sua forma de enxergar, de olhar aquela situação. Mas para a pessoa que está vivendo é algo comum. Faz parte da rotina dela, porque ela prova daquilo constantemente com o Senhor. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o homem foi criado de Deus à sua imagem. E você sabe que Deus é sobrenatural. Amém? Nós fomos criados à imagem de Deus. Significa dizer que eu e você somos sobrenaturais como Deus é. Existe um anseio no coração do homem, seja ele salvo, seja ele não salvo. Existe um anseio no coração do homem para viver o sobrenatural. Eu tenho certeza, irmãos, que até aqueles que estão lá fora estão procurando um sentido, uma razão, algo maravilhoso, algo glorioso. Estão procurando, às vezes, em outras religiões, estão procurando com doutrinas. Porque existe esse anseio no coração humano de viver o sobrenatural. E nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, recebemos um convite da parte de Deus para entrar nesse sobrenatural, mas não fazer como aqueles que estão lá fora, ouvir e desprezar. Viver de fato o plano que o Senhor tem para cada um de nós, de maneira sobrenatural.
Depois que eu e você nascemos de novo, irmãos, a nossa vida não é mais comum como era antes. Como nosso pastor testemunhou aqui, antes a gente gastava dinheiro com bebidas e vício. Hoje não mais, a nossa vida é para investir no reino. Os nossos recursos são para investir no reino de forma sobrenatural. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 15. Vou esperar vocês acharem, para a gente ler junto a palavra do Senhor, amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,15 diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16 diz: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu vou começar por aqui porque eu preciso te dizer que o maior milagre que você experimentou, se você pensa que ainda não provou de nenhum grande milagre, de nenhuma grande intervenção divina, eu quero que você saiba que Deus fez o seu espírito nascer de novo. Esse é um dos maiores milagres, irmãos, que você vai experimentar enquanto estiver aqui na terra. Porque você foi arrancado do lugar de trevas e colocado no reino do seu Filho amado. Deus te tirou do meio da imundícia, pensa aí, na bagunça que você consegue imaginar. Deus te tirou desse lugar e te colocou em um lugar de paz, de organização. Deus te colocou em um lugar onde as coisas acontecem de forma certa. Quão sobrenatural é a nossa salvação em Cristo Jesus. E agora, Paulo está dizendo aqui que nós não conhecemos mais os nossos irmãos segundo a carne, nem muito menos a Cristo. Porque naturalmente nós podemos pensar coisas sobre pessoas. Mas Paulo está falando, ei, é pelo Espírito. E eu fico pensando, irmãos, Paulo escrevendo isso para a igreja de Corinto, e ele tentando trazer a consciência para aquela igreja que eles deveriam amar os seus irmãos da mesma forma que Cristo ama eles. Se entregar pelos seus irmãos da mesma forma que Cristo se entregou por eles. Porque antes, se nós conhecíamos as pessoas pela carne e ficávamos chateados, ficávamos com intrigas, invejas, ciúmes, agora, pelo Espírito, de maneira sobrenatural, nós saímos desse lugar e passamos a viver em um ambiente de paz. Em um ambiente onde nós podemos olhar nos olhos uns dos outros e nos dar bem. Em um ambiente onde nós podemos ver a vitória do irmão que está do nosso lado e festejar junto com ele. Isso é sobrenatural, irmãos. Porque lá fora estão ensinando o quê? Olha para o que a pessoa tem, se compara com ela e tenta ser igual. Mas o Senhor está nos ensinando completamente diferente. De maneira sobrenatural, nós podemos andar com os nossos irmãos, amar os nossos irmãos como o Senhor os ama. Amém? E nós chegamos no verso 17, que é um versículo que nós falamos bastante aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez, que diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O Senhor tirou o nosso coração de pedra e colocou em nós um novo coração.
Coração que agora está pronto para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Coração esse, irmãos, que se inclina para a palavra. Coração esse que se inclina para o mover do Espírito. Coração esse que tem acesso àquilo que está disponível no reino celestial. Com o nosso coração de pedra, nós não poderíamos acessar as grandes maravilhas que Deus já havia preparado para nós. Por isso, Senhor, troca o nosso coração. Nos faz nascer de novo, para que a gente entre nesse lugar de acesso ao plano perfeito que Ele tem para nós. Quão sobrenatural é a nossa caminhada? Quão sobrenatural é as nossas decisões? São as nossas decisões. As nossas decisões agora, elas não devem mais ser tomadas pela carne. A Bíblia diz que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você se considera um filho de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Tem um GPS dentro de você, te sinalizando, te mostrando a direção certa, mostrando para mim e para você o caminho no qual nós devemos andar. Se você nasceu de novo e é filho de Deus, você não fica sem direção. Já pensou Deus no céu? Se perguntando para Ele mesmo o que Ele fará agora, como que vai ser amanhã? Deus não fica no céu pensando dessa forma. Então, porque às vezes nós não confiamos na direção do Espírito. Porque Deus, Ele sempre está trazendo sinalizações. E eu não estou falando que o Senhor traz de maneira instantânea, mas o Senhor sempre traz algumas sinalizações. E cada passo que nós damos nos deixa mais perto do próximo passo que Deus quer que a gente dê. Sabe que o problema é que às vezes nós não ouvimos a primeira sinalização, ou se ouvimos, não obedecemos. E nós estamos esperando a próxima, só que a gente ainda não obedeceu na primeira. Então, por que vir a próxima se a gente não obedeceu a primeira? Sabe, o Senhor deseja mesmo de mim e de você esse coração pronto para obedecer as suas instruções, os seus comandos, para que mais comandos cheguem e para que nós fiquemos mais perto do plano que Ele tem para nós como indivíduos pessoais, do plano que Ele tem para a nossa família, do plano que Ele tem para a nossa empresa, do plano que Ele tem para os nossos estudos. Cada passo de obediência vai nos levar mais perto para o lugar que Deus quer que a gente chegue. Amém? Glória a Deus. Então, eu creio que você está em Cristo, todo mundo aqui já nasceu de novo. Pode levantar a mão comigo assim, eu nasci de novo. Diga com convicção, eu sou filho de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito. Aleluia. Você nasceu de novo, você tem a direção dentro de você. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 28, eu vou ler junto com vocês. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Eu vou ler na tradução amplificada. E diz assim: E nós, irmãos e irmãs, crentes como Isaque, somos filhos, não meramente da descendência física como Ismael, mas filhos nascidos da promessa, nascidos milagrosamente. Não sei se você sabe, mas nesse contexto aqui, Paulo ele estava fazendo a comparação entre Isaque e Ismael. E ele estava falando para aquele povo, falando, olha, no passado tiveram dois filhos, Ismael e Isaque. Ismael era o filho da carne, filho da naturalidade. Porque a gente conhece a história bíblica que nós ouvimos, que quando
Abraão recebeu a promessa que seria pai de nações. Sarai, duvidando, deu a sua serva para que ele se deitasse com ela. E dessa relação nasceu Ismael. Só que o Senhor olha para Ismael e diz: esse não é o filho da promessa. O filho da promessa virá da relação de vocês dois, Abraão e Sara. E o Senhor faz esse milagre acontecer. Israel nasce milagrosamente, porque a Bíblia fala que os dois já eram velhos e o corpo deles já estava adormecido. Eles não tinham mais aquela frequência de relação sexual que um casal tem. Mas milagrosamente Sara é engravida, Isaac nasce. Isaac nasce. E Paulo está fazendo essa comparação, falando, olha, Ismael, ele é o filho natural que Abraão teve. Porque ele poderia ter aquele filho, porque aquela mulher era jovem. Mas Isaac é o filho sobrenatural. O filho que nasceu da promessa e da palavra do Senhor. E no versículo 28 que nós lemos diz: nós, irmãos e irmãs, como Isaac, somos filhos não meramente da descendência física, mas filhos nascidos da promessa, nascidos milagrosamente. Nós nascemos, irmãos, por causa de um grande milagre. Milagre que não foi realizado pelas obras das nossas mãos. Milagre que foi realizado pelo Senhor entregando o seu Filho por amor a nós. Versículo 31, ainda na versão amplificada, fala assim: portanto, ó crentes, nós que nascemos de novo, renascidos do alto, espiritualmente transformados, renovados e separados para o seu propósito. Não somos filhos de uma escrava, não somos filhos do natural, mas livres, filhos do sobrenatural. Eu e você, irmãos, filhos do sobrenatural. A nossa vida não é comum. A nossa vida não é mais como era antes. Se você está aí bem acostumado em viver com aquilo que você sente, com aquilo que você vê, com aquilo que você toca, eu quero trazer essa informação para você. A sua vida não é mais no natural. Como crente, você não vive mais por aquilo que você vê. Você não vive mais por aquilo que você sente. Você não vive mais pelas informações que chegam do lado de fora, irmãos. A sua vida é sobrenatural. Aleluia. Jesus falando sobre ele mesmo. Ele fala algo poderoso sobre ele. E ele diz que ele é a porta. A porta, que porta? A porta que nos leva até a salvação, que nos leva até a Deus. Deixa eu ler com você. É João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta. Em João 14:6, ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós nascemos de novo. E agora, irmãos, depois que nós nascemos de novo, existe uma grande porta aberta diante de nós. E que porta é essa? A porta que o Filho de Deus abriu. A porta que nos leva até o Senhor. E Jesus disse, ele disse, olha, ninguém pode chegar até Deus, senão por mim. Ninguém pode viver de maneira sobrenatural se não passar por mim. Ainda que existem pessoas lá fora tentando chegar nesse lugar de mover sobrenatural, se envolvendo com bruxarias e feitiçaria. Existem essas coisas no mundo lá fora, mas sabe que o poder que eles provam é passageiro. Só existe um poderoso que será eternamente poderoso.
Vamos lá, irmãos. Só existe um poderoso que será eternamente poderoso. Um poder que nunca vai falhar. Um poder que nunca vai nos decepcionar. Nunca vai nos deixar na mão. E sabe que a gente não precisa de sacrifícios vãos para acessar esse poder. A gente precisa apenas reconhecer Ele fez. Precisamos olhar para a obra da cruz, olhar para o sacrifício da cruz e ver os milagres que já foram realizados. Sabe, eu gosto de pensar sobre isso, que receber a salvação e andar no sobrenatural de Deus é como ganhar uma caixa de bombom. Você ganha lá a caixa de bombom, está fechadinha, bonitinha. Tem muitas pessoas que ganham essa caixa de bombom cheia de chocolate, guarda na prateleira, no armário, coloca lá em algum lugar. Os bombons estão lá prontos para serem degustados por aquela pessoa, mas ela decidiu guardar aqueles bombons. E não come, deixa lá e vai esquecendo. Sabe que o presente que nós recebemos do Senhor com a nossa salvação são como esses bombons. Mas diferente daqueles que guardam e esquecem, nós devemos abrir a nossa caixa e provar de tudo que Deus tem para nós. É interessante pensar nisso, porque os bombons eles não aparecem quando você abre a caixa. Eles já estão lá, antes mesmo de você abrir a caixa. Quando nós recebemos a salvação, Deus não criou todos os milagres. Agora ele recebeu a salvação, eu vou pensar nos milagres e criar os milagres. Deus não fez isso. Antes mesmo de nós pensarmos em decidir por Jesus Cristo, ele já tinha completado toda a obra. Todos os milagres já haviam sido realizados em Cristo Jesus. Então pega aí a sua caixa de milagre. Desfrute daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Para de colocar na prateleira pensando que Deus não quer fazer. Deus está dizendo, ei, eu já fiz. Nós não precisamos, irmãos, ficar perguntando para Deus se Ele quer salvar os nossos familiares, se Ele quer salvar os nossos amigos, se Ele quer salvar fulano B, fulano A. Deus quer salvar a todos. Ele deseja que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Nós não precisamos ficar perguntando para Deus se Ele quer curar a pessoa A, a pessoa B. Se Ele quer nos curar. Ele diz, ei, Jesus já levou sobre Ele dores e enfermidades. Pensar se Deus quer curar, irmãos, é duvidar daquilo que Ele já fez. E com certeza, com dúvida, você não pode agradar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos filhos do sobrenatural. Andamos milagrosamente aqui nessa terra, irmão. Todas as vezes que nós abrimos os nossos olhos, levantamos as nossas mãos para viver mais um dia, quão grandes milagres nos esperam ao longo desse dia. Preciosas palavras do Senhor são liberadas ao longo do nosso dia, e toda vez que a gente está bem atento para aquilo que Deus está falando, a gente não deixa o milagre passar. Todos os dias, vivendo essa manifestação, porque Deus diz que o seu reino é de paz, justiça e alegria. E qual é o reino que eu e você devemos viver hoje? É esse reino justamente de paz, de alegria, de justiça. Se não tem paz, está errado. Se não tem alegria, está errado. Se não tem justiça, está errado também. Porque o reino de Deus, ele é completamente pleno nessas três áreas. Amém? Glória a Deus. E através de Cristo nós conseguimos esse acesso para o sobrenatural.
Hebreus 4,16 diz que nós podemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça dele. Podemos nos achegar com ousadia, irmãos. E sabe que para andar e viver no sobrenatural vai precisar de ousadia mesmo. Porque muitas vezes você vai precisar contrariar aquilo que estão falando do seu lado. Contrariar as informações que você está pensando. Contrariar os seus achismos. Porque nós nos tornamos especialistas em muitos assuntos devido à internet. E a gente acha muita coisa, irmãos, mas sabe que toda a sabedoria vem do Senhor. E para nos achegar com confiança ao trono da graça, vai ser necessário eu e você mudar alguns pensamentos sobre coisas que nós pensamos. O Senhor, Ele deseja mesmo manifestar em você e através de você a justiça dEle. Pensando sobre isso, irmãos, eu e você não precisamos mais responder às nossas intrigas por nós mesmos. Nós podemos deixar com o Senhor que resolve todas as coisas. Eu gosto do livro do irmão Reagan, Amor, o Caminho para a Vitória. E nesse livro ele conta alguns testemunhos sobre como o Senhor inspirou ele a não se vingar e como ele foi livre de diversas situações por não responder na sua própria força contra algumas pessoas que tinham atacado ele, mesmo que ele tivesse certo. Sabe, se nós deixarmos o Senhor resolver as nossas situações, nós vamos provar de coisas sobrenaturais. Agora, irmãos, se nós quisermos sempre responder na nossa força, na nossa carne, na nossa justiça, nós nunca vamos ter uma intervenção divina nessas áreas. Porque Deus, Ele é perfeito e Ele concilia todas as coisas perfeitamente. Quando nós andamos por esse caminho, entendendo que a justiça vem do Senhor, nós não ficamos preocupados de como vai ser, o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar, como lidar, como não lidar. Deus lida por nós. E nós encontramos graça e favor diante dos homens. Amém? Glória a Deus. Desfrute mesmo dessa justiça plena, da alegria plena que o Senhor tem para a sua vida. Nós cantamos, Senhor, eu me fortaleço na sua alegria. Deus não é um Deus triste e murmurador, muito pelo contrário, Deus é um Deus alegre. Por isso eu e você somos alegres também. Nós nos fortalecemos na alegria dele, às vezes a vontade é só de chorar, mas nós devemos nos posicionar com fé e confiança. Deus está trabalhando. Se Deus está rindo, eu vou rir também. Aleluia! Nós podemos desfrutar dessa plena paz, a paz que o Senhor nos garante que excede todo entendimento. Uma paz que vai além do natural, além do que nós estamos acostumados, além de bons tratados. Eu sei que às vezes nós ficamos esperando vir boas notícias para ter paz, mas Deus diz, ei, a sua paz, ela está aí, disponível, independente da notícia. Seja uma notícia boa, seja uma notícia não tão boa assim, eu vou viver em paz. Desfrutar da paz de Deus que guarda a minha mente, que guarda o meu coração. Desfrutar da paz de Deus que me faz levantar no outro dia com expectativa. Desfrutar da paz de Deus, irmãos, que nos faz ter sono tranquilo durante toda a noite. Quem foi que disse que Deus quer que você perca o sono? Por causa de situações. Em paz nós nos deitamos, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Aleluia! Nós estamos em um reino, irmão, sobrenatural.
Em Efésios capítulo 1. Aleluia. Efésios capítulo 1. Eu vou ler com você a partir do versículo 18. Paulo ele trouxe uma instrução aqui poderosa, orando pelos irmãos. E nessa oração ele traz uma grande revelação para eu e você desfrutar desse mover sobrenatural do Senhor. Efésios 1, 18 diz: sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19 diz: e para que entendais e conheçais a grandeza insuperável do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20 diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado, poder, potestade, domínio ou de qualquer outro nome que se possa ser mencionado, acima de cada título que possa ser conferido, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo fazendo essa oração pela igreja de Éfeso, ele diz: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês vejam. E no versículo 19 diz: para que vocês conheçam e entendam a grandeza insuperável do seu poder. Aleluia! Olhos do entendimento iluminados, para conhecer e entender a grandeza insuperável do poder de Deus. O que significa isso? Significa dizer que nada pode superar o poder de Deus. Nada pode superar o poder de Deus. Vou dizer de novo para você entender dessa vez. Nada pode superar o poder de Deus. Sejam principados, potestades, domínios, nomes que se nomeiam, autoridades, nada pode superar o poder de Deus. E que poder é esse? No verso 19 diz que o seu poder está sobre nós, os que cremos. Segundo a operação da nossa força? Não. Segundo a operação da força dele, do poder dele. Nada, irmãos, pode superar o poder do Senhor em manifestação na minha vida e na sua vida. E eu quero que você abra lá em 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Versículo de número 15. Todos acharam? Segunda Reis 6:15 diz: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe, fazendo uma comparação com aquilo que Paulo nos ensina aqui em Efésios capítulo 1, ele ora para que os olhos do nosso entendimento fossem iluminados. Eliseu, com o seu servo, vivendo uma situação, digamos assim, de ataque mesmo, porque ele estava sendo atacado pelo exército sírio. E ele diz para o seu servo: não tenha medo. Porque os que estão conosco são muito mais numerosos.
E ele fez uma oração por aquele servo, e eu gosto de pensar que é uma oração como a que Paulo fez para a igreja de Éfeso. Olhos abertos para ver. E sabe que quando os olhos daquele servo foram abertos, ele viu que mais numeroso era o número de cavalos e soldados que estavam com eles. Eles saíram daquele ataque, irmãos, sem sofrer um arranhão. Você pode me dizer, Sumayara, que exército era esse que o moço não viu antes, mas depois ele viu? É o exército sobrenatural do Deus Altíssimo. O exército, irmãos, que às vezes eu e você não estamos vendo ao longo do dia. O poder em ação que eu e você, às vezes, ao longo do dia, não estamos dando a devida atenção. Mas com os nossos olhos espirituais abertos, com o nosso entendimento voltado para o Senhor, nós podemos ver a ação do seu poder para resolver situações da nossa vida. Sabe que às vezes, irmãos, você vai precisar parar de pensar qual é a próxima estratégia e pedir para Deus abrir os seus olhos para que você veja que já está feito. Às vezes nós vamos ter que parar de planejar algumas coisas e falar, Senhor, abra os meus olhos. Me deixa ver que o Senhor já fez. Me deixa ver que já está feito. Me deixa ver que eu já passei por isso. Olhos do entendimento iluminados. Porque o poder dele está sobre nós. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8 que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, irmãos. Se você está pensando que é difícil alguma coisa aí para você, o poder que levantou Jesus da morte. E não foi da morte de 5 minutos, não foi da morte de 1 hora. Jesus já havia morrido há 3 dias. Depois de 3 dias foi ressuscitado. Esse é o poder que habita dentro de nós. O que nós precisamos é de olhos para ver o que Deus já fez. Expectativa, irmãos, de viver a próxima fase com o Senhor. Expectativa de viver o próximo ano com o Senhor. Ainda que você não tenha vivido tudo o que você gostaria em 2025, não é porque não aconteceu da forma que você gostaria que Deus não continua trabalhando ao seu favor. Que Deus não continua se movendo de maneira sobrenatural. Aleluia! 2026 vai ser diferente, sim, mas porque nós teremos postura diferente diante das situações. Não seremos conformados com as coisas desse mundo. Sabe que 2026 é um ano de muitos acontecimentos para as pessoas lá fora. Tem eleição, tem Copa do Mundo e o povo já está comprando bandeirinha para torcer para o Brasil. Sabe que o Brasil pode perder, as eleições podem ter o resultado não que a gente gostaria, mas uma coisa é certa, nós permaneceremos firmes e convictos da palavra, inabaláveis no Senhor, com os nossos olhos para aquilo que é eterno, entendendo que o poder de Deus está sobre nós, dentro de nós, e independente do resultado das coisas, nós permaneceremos. Nós ficaremos convictos da palavra do Senhor, irmãos. Viver pela fé é uma grande aventura. Mas é uma aventura cheia de graça, de proteção, de livramento. Porque as coisas lá fora são o que são e não vão mudar. Lá fora eles falam de enfermidade, de doença, de pobreza. Lá fora eles falam sobre escassez.
As coisas lá fora, irmãos, não vão mudar. As informações que vão chegar sobre o que está acontecendo no mundo, talvez fique pior do que as informações que nós ouvimos em 2025. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno e por conta do pecado da humanidade, as coisas não mudam, as informações às vezes pioram. Mas para nós que passamos pela porta que foi aberta através do sacrifício de Jesus Cristo, nós não falamos sobre enfermidade. Nós falamos sobre saúde divina. Nós não falamos sobre escassez. Nós falamos sobre provisão sobrenatural. Nós não falamos sobre inveja, carência, fofoca. Não, isso não faz parte mais da nossa vida. Nós falamos agora de um Deus que é verdadeiro. Nós somos verdadeiros como Deus é. Nós falamos da paz que excede todo entendimento. Nós falamos da vitória que nós já temos em Cristo Jesus. Porque lá fora o mundo se sente derrotado, irmãos. Mas eu e você não. Quem pode ir contra você? O salmista diz na antiga aliança que ele foi moço, já estava velho, e ele nunca viu um justo desamparado. Nunca. Nunca viu a sua descendência perecer. Irmãos, nunca para mim é nunca. Se nunca aconteceu é porque nunca aconteceu. O Senhor não é exagerado. Quando Ele quer que a gente entenda algo, é exatamente como Ele disse. Se Ele diz que um justo é desamparado, por que eu e você ficaremos de cabeça baixa para situações? A nossa descendência não vai perecer. As pessoas dizem que é um mundo muito difícil para ter filhos. Para mim e para você não, irmãos. Será fácil criar os nossos filhos. Eles não vão se desviar. Não vão olhar para trás. Os nossos filhos vão permanecer com os olhos no autor e consumador da fé deles. Sabe que as informações, como eu disse, talvez piorem. Mas Jesus, quando Ele veio para a terra, Ele veio para invadir essas informações. E contrariar tudo o que estava acontecendo na época. E não só naquela época que Ele veio para a terra. Para contrariar tudo o que está acontecendo na nossa época hoje. Na nossa geração agora. Como nós aprendemos, a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. O Senhor trouxe informações para nós, irmãos, mais atuais do que o jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Então, a intervenção que Jesus veio trazer quando Ele veio para a terra é revelada ao nosso coração. E nós podemos nos mover de maneira sobrenatural nas situações, nas nossas conversas. Deus, Ele nos livra de maneira sobrenatural de situações constrangedoras. De repente, alguém te tira de um lugar e você nem sabe como a pessoa te tirou daquele lugar, mas foi o próprio Senhor que te tirou daquela situação. O Senhor te livra de situações de você ser exposto por alguma coisa, sabe? Deus, Ele realmente se move em nosso favor. Deus realmente está fazendo grandes coisas sobre nós e sobre o nosso futuro. Amanhã, irmãos, eu tenho certeza que será melhor do que hoje. E depois de amanhã, melhor ainda. E depois, melhor ainda. E cada dia que passa vai melhorar para mim e para você. Porque com o plano que Jesus cumpriu, só pode dar certo. Com a obra que foi feita por Cristo, só pode dar certo. Não tem como dar errado, irmão. Porque não é eu que estou fazendo a obra, graças a Deus.
Não é você que está fazendo a obra. Foi o Senhor que fez. Só pode dar certo. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 diz: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que a nossa carne fique cansada, mesmo que a nossa mente fique cansada, o nosso homem interior, o nosso ser espiritual é novo todos os dias. Versículo 17 diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não existe nada, irmãos, que possa se comparar à glória que o Senhor colocou sobre nós. Versículo 18: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que nós não vemos são eternas. Ainda que você não, mas ainda que o seu corpo canse, o seu homem interior é novo a cada dia, para ficar atento às coisas que são eternas. E a eternidade não está no que os nossos olhos contemplam. A eternidade foi colocada no nosso coração. E quando nós olhamos de maneira sobrenatural para tudo aquilo que Deus fez, ficamos atentos mesmo com toda a obra de Cristo, ficamos atentos com toda a obra do Senhor, irmãos. Nós podemos desfrutar dessa renovação que Paulo está falando. Atentos não nas coisas que estamos vendo, mas atentos naquilo que é eterno. Com os nossos olhos no Senhor, com os nossos olhos para o alto, com os nossos olhos no céu. Na obra eterna do nosso Salvador. Com poder e glória que não são passageiros, mas poder e glória que duram para sempre. Poder e glória que não vão passar nunca, irmãos. Mesmo que você não sinta, o poder está aí, disponível para você. O poder está aí, irmãos, pronto para você desfrutar da intervenção do Senhor. Quando os seus olhos são abertos e você percebe que milagres já aconteceram, a sua cara muda, o seu comportamento muda, a sua postura muda, porque eu tenho certeza que se eu falasse para você aqui, já está feito. O que você estava esperando está pronto. Você não ia ficar, tá. Com certeza não. A sua reação seria uma reação cheia de alegria, porque Deus fez aquilo que você esperava. E às vezes nós estamos esperando Deus fazer aquilo que Ele já fez. Não é mais tempo, irmãos, de nós esperarmos Deus fazer o que Ele já fez. Deus já fez e pronto. Esse poder sobrenatural, irmãos, caminha comigo e com você todos os dias. Como nós lemos aqui, nós não somos filhos da escravidão, não somos filhos do natural, não somos filhos das coisas que acontecem lá fora, não fomos gerados para a calamidade, fomos gerados para o sucesso, gerados pelo Senhor para dar certo. O plano que o Senhor tem para a sua vida, irmão, só pode dar certo. O propósito que Ele te confiou só pode dar certo. A empresa que Ele te deu só pode dar certo.
Os filhos que o Senhor te deu só podem dar certo. Os investimentos que eu e você estamos fazendo só podem dar certo. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aquilo que nós estamos esperando, irmãos, está pronto. Está feito. O Senhor diz: ei, pega o que é seu e vai para 2026. Não deixa para trás o que eu já te dei. Pega o que é seu, agarra, enche mesmo a sua bagagem. Eu percebo como eu vejo pessoas pegando algumas malas, enchendo malas e saindo com as suas malas cheias. E o Senhor está dizendo: ei, pega o que eu já te dei, coloca aí e vai. Avança para o próximo passo. Anda mais uma milha. É de maneira sobrenatural mesmo. Vai ser sem vontade mesmo que você vai encher a sua bagagem e sair do lugar onde você está. Vai ser sem sentir nada, porque eu e você não precisamos sentir. Vai ser pela fé, por uma palavra, por uma direção, por uma certeza no Espírito. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Você é sobrenatural. Faça mesmo coisas loucas dentro da sua casa, ninguém está te vendo, só o Senhor. Se mova mesmo dentro da sua casa de maneira incomum. Não aceite, irmão, situações que você está vivendo, mude o cenário. Se for preciso, troque coisas de lugar. Mude o cenário para que você desfrute mesmo desse mover sobrenatural. Às vezes Deus só quer que a gente mude as peças. Só quer que a gente troque a roupa. Só quer que a gente mude o pensamento. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Você não vai mais olhar para as coisas como você via antes. Chega de ver o que todo mundo está vendo. Chega de falar o que todo mundo está falando. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Eu quero que você tenha mesmo essa certeza dentro do seu coração. Você é sobrenatural. Para o que você nasceu de novo? Em que direção você deseja ir? É sobrenatural, irmãos. Em que direção você deseja se mover? Na porta que já foi aberta por Cristo, ou você quer continuar chutando e batendo e dando martelada em lugares que o Senhor diz: chega. Vamos lá, irmãos, você é sobrenatural. Você é sobrenatural. As portas que precisam ser abertas para a sua vida já foram abertas. As chaves que precisam ser viradas já foram viradas. Já foi feito. O caminho que precisava estar pronto já está pronto. As pedras que precisavam ser arrancadas já foram arrancadas. Os tocos que precisavam sair já saíram. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Você não entende as coisas de maneira natural. Você não entende as coisas por aquilo que você sente. Você não entende as coisas por aquilo que você vê. Você é sobrenatural. Sobrenatural. E sabe que você está sobre as situações. Sobre a circunstância. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Você não se move só quando alguém te fala uma palavra positiva. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. As pessoas que chegam perto de você percebem o poder de Deus fluindo.
Você é sobrenatural, irmãos. As coisas que acontecem com você não são comuns para as pessoas lá fora. Você é sobrenatural. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Eu sei que às vezes é mais fácil nós termos certeza daquilo que nós estamos vendo. Porque eu posso sentar nessa cadeira porque eu estou vendo a cadeira. Mas sabe que eu e você não fazemos porque vemos ou porque tocamos. É sobrenatural. Nós vamos nos posicionar da maneira que o Senhor deseja, sem sentir, sem ver e sem tocar. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. A sua vida não é comum. Não aceite que 2026 seja como tem sido até agora. Quantas metas você colocou para esse ano? Quantos pontos você colocou lá que seriam diferentes e talvez não foram tão diferentes assim? Mas porque você está decidindo se mover no sobrenatural, as coisas simplesmente vão mudar de lugar. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Você pode falar sobre o seu futuro, aquilo que as pessoas acham loucura. Você pode falar sobre as suas finanças, aquilo que as pessoas falam é impossível. Você pode falar sobre as situações, aquilo que as pessoas estão dizendo não vai dar certo, mas você diz já deu certo. Você pode mudar, irmãos, você é sobrenatural. Tem um livro do filho do irmão Reagan e a capa do livro é Crie o Mundo que Você Quer Ver. Que livro maravilhoso. Porque traz essa consciência do novo nascimento. E com essa consciência de sermos sobrenaturais, seres espirituais, nós falamos aquilo que nós queremos ver. Nós não ficamos contaminados com as coisas desse mundo. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. As suas decisões amanhã não vão ser baseadas naquilo que você sente. As suas decisões amanhã não vão ser baseadas naquilo que você sente. Sabe, eu percebo pessoas precisando tomar decisões importantes amanhã. E o Senhor diz, não é sobre o que você sente. Não é sobre o que você sente. Aleluia. É a direção do Espírito. Talvez a direção do Senhor vai ser, de fato, confie em mim. A direção do Senhor talvez seja, vem, ande sobre as águas. Com os olhos em Jesus e em tudo que Ele fez, nós permaneceremos caminhando. É loucura, irmão, sair do barco no meio de uma grande tempestade e andar sobre as águas. Que loucura é essa? Nós somos seres sobrenaturais. Os nossos pés estão nas águas, irmãos. E eu quero dizer para você, não tem mais como voltar atrás. Para o plano que o Senhor tem para a sua vida, não tem mais como voltar atrás. Prossiga, irmão. Prossiga. Prossiga. Continue. Você é sobrenatural. Você não se cansa com facilidade. Aleluia. Você não desiste com facilidade. Você não abandona as coisas com facilidade. Vamos lá, irmão. Você é sobrenatural. Você é mais forte do que as coisas, do que os ventos, do que a tempestade. Você é sobrenatural. Não é porque está difícil que você vai largar. Eita glória. Não é porque você considera cansativo que você vai abrir mão.
Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Todo o trabalho que você está desenvolvendo com o Senhor, ele não é natural. Depois que você nasceu de novo, as coisas não são mais comuns. Chega de falar que está cansado, chega de falar que está desanimado, chega de falar que não vai dar certo. Vamos lá, irmão, você é sobrenatural. Aquilo que você começou, você vai completar com grande glória para o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.